Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos com Gênesis, o livro de Gênesis, no segundo capítulo aqui, em que em que Moisés narra a criação do homem, a criação, a formação da humanidade como um todo. Moisés, um homem sábio, inspirado por Deus, está garantindo que o povo hebreu, sendo retirado do Egito na condição de escravo, possa se identificar como parte do plano e do propósito de Deus desde o início da humanidade. Porque depois de um longo período na condição de escravos, as pessoas desenvolvem a mentalidade de escravo, né? A cultura do escravo, a personalidade do escravo. Ele se coloca também, né, numa condição de inferioridade em relação aos demais, por conta do muito sofrimento pelo qual passou. E é essa mentalidade que nós vemos na Bíblia que Moisés teve dificuldade para retirar do espírito do povo hebreu, né? Moisés lutou com todas as forças e com a graça de Deus a seu favor para garantir que o povo de Deus pudesse ter em mente, ter a confiança de que o propósito de Deus para eles nunca foi a escravidão. Nunca foi a escravidão. O propósito de Deus para eles foi a preparação de uma nação, de um povo que testemunharia para a humanidade a respeito da verdade de Deus. Um povo, uma nação sacerdotal, por assim dizer. Tanto que os judeus, os hebreus daquela época, eles praticavam e de vez em quando abandonavam e eram exortados a retornar à prática da circuncisão. A circuncisão nunca foi uma prerrogativa dos hebreus. Vários povos do Oriente Antigo praticavam a circuncisão, inclusive os egípcios, onde a circuncisão era voltada principalmente para os reis e para os sacerdotes, né? Reis e sacerdotes, a linhagem real, as linhagens sacerdotais eram circuncidadas. Os hebreus eram circuncidados, todo o povo. Com isso, querendo o Senhor dizer e anunciar para aquele povo que eles eram reis e sacerdotes aos olhos de Deus, para criar essa mentalidade, para manter essa mentalidade de vida de serviço a Deus, mas vida com um propósito elevado. E assim Moisés relata a criação. Quando nós falamos do livro de Gênesis, você precisa deixar de lado a ideia de tempo. Você não precisa se preocupar com o tempo. Pelo menos o primeiro capítulo aqui, tempo é o que menos importa. A Bíblia fala da criação em 6 dias e no sétimo dia, o dia de descanso. Apresenta um ciclo, apresenta como que todo o universo criado num único ciclo. E em um único ciclo, uma semana, 6 dias. E esse ciclo é colocado no contexto da realidade humana, né? Ciclo de 6 dias, 7 dias, 24 horas. Mas um dia, se você ler a Bíblia com a devida atenção, um dia pode significar também o período de tempo necessário e suficiente para que um ou mais aspectos do decreto divino se realizem, se concretizem. Por isso, o escritor de Hebreus fala no dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje de Hebreus não foi o dia em que o apóstolo escreveu. É esse período de tempo em que a graça de Deus atua em favor de toda a humanidade, convidando, convocando pela fé em Cristo Jesus para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, tenham suas vidas purificadas, tenham suas vidas santificadas e voltem-se para Deus, o Criador. Esse dia que se chama hoje, ele terminará. Ele terminará quando? Com o pôr do sol, com o nascer do sol? O dia que se chama hoje, esse período de tempo, ele termina na chamada consumação dos séculos, que não é o fim do mundo, né? E também não é o fim dos tempos.
é o fim dos tempos dos gentios. É o que a Bíblia é o que a Bíblia ensina claramente. E esse período termina com a vinda de Cristo nosso Senhor. Se estabelece um milênio, aí pode haver uma discussão longa e também inútil. Se termina com a vinda de Cristo, o estabelecimento do milênio, ou se termina com o fim do milênio, tá? Eu entendo que o dia que se chama hoje, ele se consuma com a vinda do nosso Senhor e Cristo, tá? Então, a Bíblia relata a criação. Moisés está narrando. Moisés, inspirado por Deus, está narrando a criação do mundo, do universo e também da humanidade. E quando chega aqui no seu capítulo 2, a história é recontada. O capítulo 1 a história é contada de uma forma resumida, e no capítulo 2 inicia-se de novo a história, mas com um objetivo mais centrado na criação, na formação do homem. Então, uma ideia geral e depois um conceito particular, do geral para o particular. É assim que Moisés está ensinando. Você pode imaginar essa história sendo transmitida, contada e recontada, não só nos vilarejos do Egito, onde viviam os escravos, mas também durante toda a peregrinação ao pôr do sol, os pais contando para os filhos, os velhos ensinando os mais jovens, tá? Então você imagina essa história sendo contada e recontada para criar na mente das pessoas essa consciência de povo de Deus. Moisés era um excelente contador de histórias, tá? E essa história, ela é verdadeira. No capítulo 2 aqui, no capítulo 2, nós já falamos que após criar o homem do pó da terra e moldá-lo como se fosse argila, não que o homem tenha sido moldado da argila, o homem foi moldado do pó da terra, é o que a Bíblia relata aqui. Tem-se uma ideia de a descrição é de um oleiro trabalhando. Mas também a descrição tem o objetivo de dizer que o homem foi especialmente criado, né? Deus agiu direta e intencionalmente na matéria para criar, para moldar o homem, e soprou nele o espírito de vida. Criado o homem, ele recebeu responsabilidades. O homem não foi criado para descansar, o homem foi criado para servir a Deus. A responsabilidade do homem era o jardim, um pomar, na verdade. Na nossa linguagem, seria um pomar. Porque jardim nós pensamos em plantas, em flores, né? O conceito de jardim no Oriente, ele envolve mais do que flores ou vegetação. Ele envolve frutas, né? Envolve árvores frutíferas, um pomar. Plantou Deus um pomar na região do Éden. Naqueles dias, era uma região tão conhecida por todos que Moisés apenas indicou, né? Que ficava ao oriente de onde eles estavam. Criado o homem, antes que o homem sentisse solidão, Deus fez algo muito interessante. Então, Deus fez Adão cair em profundo sono, e então este dormia. Retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Graças a Deus pela sua palavra. Que sejamos todos abençoados por essa breve meditação. É o único texto do Oriente, pelo que eu saiba, um dos únicos textos do Antigo Oriente
que relata a criação, a formação da mulher. Da mulher. Para quem é preocupado com essa conversa de ciência, de evolução, isso e aquilo, ah, não há espaço até o presente momento no desenvolvimento das hipóteses chamadas científicas. De científica não tem nada, né? Você não consegue recriar um ambiente ou as condições imaginadas necessárias para que aquele ambiente produza vida, para que um ambiente estéril produza vida. Não existe isso na ciência. A ciência não foi capaz de dizer que a hipótese da evolução é uma hipótese científica, é balela. É balela. Porque ninguém pegou um ambiente estéril, desprovido de vida, e naquele ambiente fez gerar vida. Até agora isso não foi possível. Mas é apresentado como se fosse a verdade, porque quando surgiu essa ideia, quem desenvolveu essa ideia não estava querendo negar a ação de Deus, ele estava tentando explicar. E os inimigos da fé aproveitaram aquilo e aproveitaram aquilo para tirar Deus da história, Deus da sociedade, Deus da vida comum. Criar um ambiente chamado secular, né, ou humanista, poder viver sem Deus. É o que alguns queriam e é o que alguns querem hoje. Tá? Uma vida descompromissada em relação ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Mas não é essa a nossa preocupação, falar da despreocupação de alguns. É falar que, mesmo antes de Adão sentir o significado da solidão, Deus preparou para ele uma companheira. No mundo de hoje, se você falar que a mulher foi criada como um complemento, né, muitas vão se ofender. O homem é o auge da criação. E a mulher é a coroa. A mulher é a obra-prima. A mulher é o máximo. Não foi criada à parte. Não foi criada à parte, não foi formada à parte do que é o homem, para não ser para o homem uma rival ou um rival. Por isso que a Bíblia narra que do homem Deus formou a mulher. Do que lhe era uma parte, Deus devolveu um todo. E Adão aqui, nós temos registrada a primeira oração. A primeira oração da Bíblia é esta aqui. Porque Adão não está falando sozinho, tá? Adão está falando com o Criador. Adão está falando com Deus. E Adão declara. A Bíblia fala que Adão exclamou. Veja que Adão foi criado, adulto, capaz. Com tudo para ser perfeito, né? Potencialmente perfeito, ele só precisava obedecer. E Adão fica em silêncio o tempo todo. Nós não vemos Adão falando. Adão, na verdade, é bem caladão, por assim dizer. Mas quando Deus apresenta a ele a mulher, aí a Bíblia declara aqui que ele exclamou, ou seja, ele ficou empolgado, né? Esta sim. Ou seja, ele enxergou na mulher aquilo que a ele faltava. E Adão profetizou. É o primeiro pacto celebrado. A criação é um pacto de Deus com o homem. O propósito de obedecer e procriar é um pacto de Deus com a humanidade e passa a ser um pacto da humanidade para com Deus. Adão profetiza. Adão confirma o pacto de Deus, por assim dizer. Adão se compromete com o pacto da criação. Ele diz assim: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tudo bem. Ela será chamada mulher. Tá. Esse jogo de palavras faz mais sentido na língua antiga, né? Na língua dos hebreus. Ishá. Ishá é mulher. Ela será chamada mulher, Ishá, porque do homem, homem, foi extraída, foi formada. Então, é um jogo de palavras, né? Uma mudança aí no que diz respeito ao masculino e feminino. Adão reconhece
reconhece naquela mulher a condição necessária e suficiente para que ele, homem, e agora os dois, humanidade, possam dar cumprimento ao que foi estabelecido por Deus, o Criador. É um pacto de comunhão, é um pacto de vida social, de vida familiar, e é um pacto de criação, procriação, dar continuidade, né, ao que foi estabelecido por Deus. E termina esse texto aqui dizendo que o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam, né? Não havia neles, nesse período aí, a culpa. Não havia neles a degradação causada ou provocada pelo pecado. Então, a primeira oração da Bíblia é a confirmação de um pacto, é a confirmação de uma aliança. Por isso, Adão, em nenhum momento, repeliu ou rejeitou a sua companheira. Você pode pensar de maneira jocosa, tudo bem, não é pecado nenhum ter senso de humor, né? Ele não rejeitou porque era única. Ele não rejeitou porque ele não poderia negar a si mesmo. Ele se colocou num pacto, ele se colocou numa aliança com Deus e com a mulher, com o propósito de dar continuidade ao programa estabelecido pelo Criador. Poderia ser diferente? Tinha que haver pecado, eles tinham que cair. Esse daí são discussões inúteis, tá? Você pode gastar o tempo que você quiser, você pode percorrer aí todos os caminhos que a sua mente fértil proporcionar. O fato é que eles pecaram, os dois pecaram e os dois caíram. Mas isso não necessariamente frustrou o plano ou o propósito de Deus. Criou sérias dificuldades para o primeiro casal e também para toda a humanidade no que diz respeito ao que passamos a enfrentar neste mundo. Mas do pouco que sabemos sobre o inimigo que eles tinham que enfrentar, em algum momento, algum representante da humanidade, se não os primeiros, depois os filhos, netos, bisnetos, alguém cairia, alguém seria seduzido. Porque é incrível a habilidade que o inimigo tem de se infiltrar em ambientes santos. É extremamente perturbador às vezes, mas nós estamos falando de oração. E essa é a primeira oração registrada na Bíblia. É uma oração que celebra um pacto, uma oração que celebra a aliança, uma oração de gratidão, uma oração que transborda de alegria pela vida, pelo viver, pela criação, pelo amor de Deus expresso nas coisas simples e regulares da vida ou do dia a dia. Para nós, é assustador e bastante constrangedor constatarmos a absoluta falta de reverência de Adão com o Criador. Ele simplesmente fala. Fala com alguém que lhe é próximo. Se expressa diante de alguém que, para ele, é perfeitamente natural e comum. Você vê que Adão ele fica impactado pela presença da mulher, mas o fato de ter Deus, o Criador, próximo a si, não causa um impacto na vida de Adão. Ele não fica estarrecido ou maravilhado, porque era uma presença comum. Era uma presença comum e Adão não estava contaminado pelo pecado. E pelo que a Bíblia relata, fala viração do dia, né? No período da tarde, próximo ao pôr do sol, o Senhor Deus, como que descia ao jardim do Éden, e se apresentava para Adão, e ali eles conversavam. Nesse primeiro momento, aos olhos de Adão, Deus é visto como um amigo, como um conselheiro, como aquele que está sempre presente, aquele que é um auxílio presente e constante no dia a dia.
a falta de reverência demonstrada no texto, não significa que Adão assim o fosse, não significa que Adão não tivesse consciência de quem era o seu Deus, o seu Senhor. Não significa necessariamente isso, mas explica uma relação de proximidade esta que, após o pecado, passa a aterrorizar a mente de Adão e da sua companheira. Muito embora Deus não os tenha abandonado em nenhum momento. Deus não abandonou o homem, Deus não abandonou a mulher, Deus não abandonou a criação, nem mesmo depois do pecado. Foi comum, durante muito tempo, a presença de Deus orientando, aconselhando. Se nós dermos um pulinho rápido mais adiante, nós veremos, constrangedor para nós, né, Deus falando com Caim. Mesmo depois de ter rejeitado o sacrifício, a oferta oferecido por Caim, Deus é mostrado na Bíblia conversando com Caim. E Caim voltando as costas para Deus. E Caim ignorando a presença de Deus. Então, essa é a primeira oração na Bíblia. Uma conversa franca, uma conversa sincera, totalmente espontânea com aquele que está próximo a nós. A proximidade ou a sensação ou consciência da presença de Deus, isso é comum a toda a humanidade. Isso não desapareceu totalmente. Há um constrangimento em nós ao percebermos esta consciência, né? Que temos a consciência da presença de Deus, mas ao mesmo tempo não sermos capazes de alcançá-lo, de tocá-lo, como que sempre que caminhamos nessa direção, como a distância permanece a mesma. Mas o que é essa distância? O que nos impede de alcançarmos, entre aspas, por assim dizer, aquele que está sempre presente? São os nossos pecados. É o pecado que atingiu a humanidade, é o pecado que deteriorou em parte o que diz respeito à natureza humana, que em Cristo Jesus o pecado foi perdoado, foi curado, foi tratado. Nós temos acesso pela fé, pela fé, pela fé ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, nos ensina a nos dirigirmos diretamente ao Pai de maneira constante, de modo fervoroso, conscientes de que Ele está pronto para responder às nossas orações, satisfazer as nossas necessidades, sendo Ele conhecedor de tudo aquilo que nós precisamos, muito antes do que possamos identificar em nós essas carências, né, e pedirmos a Ele. Então, a reverência, ela é importante, ela é necessária. Mas também uma coisa aqui que a Bíblia explica, a Bíblia apresenta, é a sinceridade. A sinceridade, né? A espontaneidade. A certeza de que está sendo ouvido. A consciência plena de que estamos sendo acompanhados na nossa jornada, na nossa caminhada. Deus não abandonou a sua criação. Deus certamente não nos abandonou na nossa vida. E a vida de fé em Cristo Jesus e a vida de oração tem por objetivo manter viva essa consciência, manter-nos atento a essa convicção de que Deus está próximo, de que o reino de Deus está próximo, já brotou dentro de nós e dará o frutos para a vida eterna. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.